Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um programa Pode Fé Podcast. Hoje vamos ter a ilustre presença aqui da doutora Fernanda Rodrigues, que irá nos abrilhantar aqui com seu conhecimento, um tema muito sensível. Já abordamos inicialmente aqui sobre a violência doméstica, mas hoje traremos um novo enfoque. Boa noite, doutora Fernanda, tudo bom? Boa noite, doutor. Tudo bem? Inicialmente queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. A gente gostaria de saber o que você vai trazer hoje de bom para a gente. Tem muitos ouvintes aqui, não só do Valparaíso, como Brasília como um todo, né? Igual eu falei aqui, é um tema sensível, então muitas pessoas têm até um certo receio, um pouco de vergonha, principalmente por parte de algumas mulheres, né, que sofrem essa violência doméstica. Eu acho que a doutora vai abordar aqui os tipos de violência também. Então, queria começar, que a doutora começasse aí abordando um pouquinho do histórico da violência doméstica, para o pessoal de casa entender o que seria esse instituto. Sim, vamos lá. Historicamente, as mulheres sempre viveram uma situação social de discriminação, principalmente aquelas mulheres de periferia, as mulheres negras, as mulheres indígenas. E a nossa sociedade sempre criou uma ideia de que quando você tem uma filha, um filho, a menina tem que ser delicada, tem que ser doce, tem que saber fazer as coisas em casa, enquanto os homens já têm outros atributos. Eles precisam demonstrar liderança, força, totalmente o oposto de mulheres. E hoje a gente vê que tudo isso que acontece desde os primórdios se reflete na nossa sociedade. Na política, principalmente, quantas mulheres você conhece que são deputadas? Quantas mulheres são senadoras, prefeitas e tantos outros cargos de grande relevância no nosso país? E por conta disso, nós temos uma sociedade majoritariamente comandada por homens e que legislam como tal. Eles não têm a vivência de saber o que é ser uma mulher, saber o que a mulher passa no dia a dia para legislar referente a isso. E durante muitos anos, as mulheres recebiam salários inferiores aos dos homens, porque era tido que a mulher tinha a renda complementar ao do homem. Então, a renda dela no núcleo familiar era só um complemento. E hoje, isso é ilegal, mas a gente sabe que isso acontece e muitas pessoas ainda falam que a função do homem trazer o sustento para casa. Mas em muitas famílias a gente vê que não é isso que acontece. Quem toma a frente da situação, quem provém o sustento é a mulher. E a situação hoje, com a visão que a gente tem de mundo, é tão absurda que até o ano de 1962, as mulheres, para trabalhar, elas precisavam de autorização do pai ou do marido para assinar qualquer contrato de trabalho. E sem essa autorização, elas não podiam realizar qualquer tipo de negócio. Um exemplo que a gente pode dar é abrir conta em banco. Elas não poderiam ter conta em banco sem autorização do pai, do marido, ou na ausência desses, de um irmão, sempre de uma figura masculina. Então, completamente machista nesse ponto, né? Muito machista. E as mulheres eram tidas como submissas aos homens na sociedade. A gente ainda vê isso se refletindo, só que hoje com uma visão muito diferente daquela que tínhamos, vamos dizer, na época dos nossos avós, ou até das nossas mães, que era diferente. E por isso, vários países, inclusive o Brasil, fizeram um acordo reconhecendo a necessidade de erradicar a violência doméstica. E apesar disso, o Brasil está em quinto lugar em violência doméstica no mundo. Então nós somos principalmente quando a gente fala em morte de mulheres pela questão do gênero, nós somos o quinto país que mais tem mulheres vítimas da violência doméstica. É um número bastante alto, né? Sim, com certeza. E se você pensar nesse número, grande quantidade dessas mulheres que hoje morrem vítima de violência doméstica
morrem dentro da sua casa, enquanto o número passa de 40%. Enquanto de homens, não só de violência, mais homem morre mais de violência, a quantidade de homens que morre dentro de sua casa é inferior a 8%. É um número bem discrepante, né? Sim. Outra coisa, doutora, como é que surgiu a Lei Maria da Penha? Então vamos lá. A gente tem muito a ideia, e eu acho que já foi debatido aqui anteriormente, a história da Maria da Penha. Mas o que a gente muitas vezes não lembra é o que veio antes disso. A Lei Maria da Penha começou a ser pensada, não com esse nome, mas começou a surgir no movimento feminista nos anos 70, que já lutavam para tentar punir aqueles homens que praticavam a violência doméstica. E nos anos 80 isso aumentou, quando 2 homens foram absolvidos por terem matado as suas esposas, alegando legítima defesa da honra. Então esse movimento cresceu muito. Só cortando a doutora, inclusive, se eu não me engano, teve um recente julgado agora, né, do STF, que estava até analisando essa questão, se poderia ser utilizado ou não como tese de defesa no tribunal do júri, salvo engano, era sobre essa temática. Teve até um recente julgado, salvo engano. Sim, se nós analisarmos isso, legítima defesa da honra é algo muito ultrapassado. É muito arcaico você pensar em você tirar a vida de uma pessoa por isso. Então, foi algo que veio aflorando na sociedade e a lei recebeu esse nome por conta da luta da farmacêutica Maria da Penha, que lutou por muitos anos, chegou até em patamares internacionais, para ver o seu agressor condenado, após ele tentar matá-la 2 vezes. Show de bola. Então, fazendo esse paralelo, a Lei Maria da Penha tem esse nome por conta dessa mulher que, querendo ou não, sofreu essa tentativa, né? Hoje enquadraríamos como feminicídio, mas à época uma tentativa de Tentativa de homicídio. homicídio, sim. Não, perfeito, doutora. Outra coisa também aqui, eu estou dando até uma olhadinha aqui nos nossos internautas, né? Algumas dúvidas. Chegou uma pergunta aqui até bastante interessante. O que é o ciclo da violência doméstica? Uma pergunta bem capciosa aí. A doutora pode nos narrar aí o que seria esse ciclo de violência doméstica? Sim, vamos lá. Muita gente não sabe que existe esse ciclo. O ciclo da violência doméstica é dividido em 3 fases, que é o aumento da tensão, o ataque violento e a calmaria, que é o que a gente chama de lua de mel. Isso por quê? Porque, em regra, a mulher está sofrendo violência e passa por momentos de agressividade, brigas, discussões, que é o que a gente considera um momento de tensão. Posterior a esse, vem as agressões físicas, que a gente chama de ataque. E depois, é muito comum, todo mundo que conhece alguém que sofre violência doméstica, conhece uma pessoa que a mulher chega e fala, não, ele mudou, ele é outra pessoa, ele prometeu que ele não vai mais me agredir. E ela acredita nesse arrependimento do agressor. Então, depois disso, você vê por longos meses, muitas vezes, tudo em paz. E essa é a fase da lua de mel. Por isso, a gente sempre... É importante frisar que a gente não deve julgar uma mulher que chega vítima de violência doméstica. Porque o que acontece muito em delegacias, infelizmente, principalmente quando elas não procuram uma delegacia especializada, e até a sociedade em si, é perguntar por que ela continua com aquele cara, ele vai fazer de novo, ele já bateu nela, ele já fez e já aconteceu. Mas a maioria quer manter a sua família. E elas acreditam que a harmonia no seu lar vai se restabelecer. O que acontece, são raros os casos, mas em regra volta todo esse loop, esse ciclo vicioso de repetição na vida dessa pessoa. Realmente é um ciclo, né? Se a mulher realmente
tem vários tipos, né, de violência. Tem a psíquica, psicológica, física. Então, às vezes até patrimonial, não deixa de Sim, ser, né? Então, se ela não consegue se libertar, acaba ficando um ciclo vicioso. vício. Doutor, outra coisa, quais que seriam esses tipos de violência abarcados pela lei? Olha, as violências, como o senhor acabou de falar mesmo, a gente inicia pela psicológica, que já havia sido descrita na Lei Maria da Penha, mas foi regulamentada recentemente, que seria o quê? Atos que diminuem a autoestima da vítima, que tentam fazer um controle na vida dela, de o, o agressor querer dizer onde ela vai, o que ela veste, o que ela gasta, o que ela Controlar, come, então. controlar a vida dela. E muitas vezes a gente percebe isso acontecendo por meio de chantagens, de ameaça, de constrangimentos, de humilhação, manipulação. Pode ser considerado, então, um relacionamento abusivo. Pode, sim, isolamento, vigilância, aquele, o amor da sua vida que se mostra muito preocupado, muito vigilante. Aquele ciúme excessivo não é algo saudável para sua vida. Aquilo vai te trazer consequências, vai te privar de conviver com a sua família, com seus amigos, muitas vezes priva de ir ao trabalho. E posterior vem a violência moral, que são os xingamentos, aqueles que criam boatos e espalham para prejudicar a vítima. E muitas vezes, muitas vítimas não sabem que isso é um tipo de violência. Aí temos também a violência física, que é a mais visível e é a que mais chega, É mais recorrente, então, que né? são tapas, empurrões, chutes, enforcamentos, tudo físico, que é o que é mais evidente. A gente até Fica nítido, né? Tem um comentou vestígio. pouco tempo atrás com a colega que a gente tem que ver essas mulheres caindo menos da escada, batendo menos o rosto na porta, porque são essas as desculpas que ocorrem quando a mulher ainda não tem coragem de fazer essa denúncia. Temos também a violência patrimonial, que é quando o agressor quebra os objetos da vítima, controla o seu salário ou quebra itens que essa vítima precisa para trabalhar, dificultando a vida dela e tornando ela dependente dele. Temos uma que eu acredito que seja uma das mais sensíveis, que é a violência sexual, que aí se abarcam muitas coisas. Entra o registro de imagens íntimas sem autorização, o compartilhamento dos famosos nudes sem autorização da vítima, atos sexuais que trazem desconforto e que chegamos até no estupro, porque muitas vezes a pessoa acha que porque está namorando ou porque é casado, esse crime não existe, mas existe. E na violência sexual também entra a questão dos métodos contraceptivos, de o agressor impedir que essa mulher use esses métodos contraceptivos, porque a mulher é livre para decidir sobre a sua saúde e sobre a questão de reprodução. Apesar de que, se você está no relacionamento, vocês planejam ter um filho ou não, mas essa decisão, em regra, é da mulher. Ela tem que ser livre para decidir se ela quer ou não. E um ponto que é muito importante salientar, que muitas vezes uma relação sexual começa com consentimento. Só que durante a relação, ela se torna algo sem consentimento. E a partir daquele momento, essa relação deve ser interrompida. Não sendo interrompida é um tipo de agressão. A gente fala muito de o não é não. Então ela deve ter essa sua vontade respeitada. E quais que seriam os casos cobertos pela lei? Olha, hoje, tudo que é coberto pela lei acontece no âmbito doméstico, de relações íntimas e familiares. O que seria isso? Seriam contra a mãe, a filha, a esposa, a namorada, ex-namorada, ex-esposa. Inclusive, muita gente não sabe que nessa relação incluem-se também domésticas, diaristas, babás, que estão ali no âmbito familiar. E a Lei Maria da Penha também inclui
as as pessoas que se identificam no gênero feminino, inclusive as mulheres trans. E as mulheres, muitas não sabem, que também podem ser consideradas agressoras, desde que aquela violência contra outra mulher tenha sido praticada em razão do gênero. A sogra, por exemplo, pode entrar? Se a sogra foi lá, bateu na nora, bateu na neta, assim, ela entraria nesse rol também. Não, bacana. Outra coisa, doutora, essa aqui é de um internauta nosso. O que seria o violentômetro? Sinceramente, eu nunca nem tinha escutado esse termo. Violentômetro. O violentômetro é como se fosse um termômetro da violência. Ele é dividido em 3 níveis. É importante salientar que em todos os níveis deve haver denúncia e a vítima deve procurar ajuda. Mas a gente subdivide ele para criar alertas. Então, que a gente seria um ponto de tome cuidado quando a pessoa vem com piada, chantagens, mentira, quando ela te dá um gelo para te punir, quando ela tenta te desqualificar, te ofender, te humilhar em público. Então, esse já é um ponto de alerta. Você já tem que ficar atenta, porque isso não é normal. Um ponto que a gente recomenda reagir mesmo seria no caso de ameaças, quando a pessoa tenta te controlar, destruir seus bens, te machucar, dar tapinha, mesmo que seja de brincadeira, um tapa nunca é uma brincadeira, beliscões, empurrões, arranhões. Então, é sempre bom já procurar ajuda. E onde você deve realmente ligar o alerta vermelho, urgente, porque já está muito grave, quando a pessoa começa a te prender, te ameaçar, arremessar objetos, te ameaçar com arma, te ameaçar de morte, forçar a ter relações, e violentar, mutilar. E todas essas coisas mais graves, porque a gente sempre fala que se chegou a esse ponto, para um feminicídio é um passo. E todo cuidado é pouco. Onde que essa pessoa, principalmente essa mulher, ela pode buscar um auxílio, uma ajuda? É recomendado que ir direto ao fórum, tem uma delegacia especializada? Qual que seria o procedimento para o nosso ouvinte aqui entender um pouquinho melhor desse procedimento, né? Como é que ele pode denunciar que é vítima de uma violência doméstica? Que tipo de provas ou o que ele deve fazer, eventualmente, para ser deferido uma medida protetiva? Qual que é o caminho que se deve conseguir? O caminho mais comum, que é o que a gente mais vê, é a pessoa procurar diretamente a delegacia. E o ideal é procurar a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, porque lá tem um ambiente preparado para receber essa mulher. Em regra, na DEAN, essas mulheres são recebidas por mulheres, não desqualificando homens, mas uma mulher vai saber muito mais entender a dor da outra Sem dúvida. do que um homem. Mas a mulher pode procurar a defensoria, para que a defensoria entre já com as medidas necessárias, e pode procurar o Ministério Público também. Sendo que um não impede o outro. A gente vê, em regra, a delegacia, porque é a primeira coisa que as mulheres pensam. E todos esses lugares buscam fazer com que a mulher se sinta mais segura e libertá-la daquela violência. Necessariamente, se houver uma ocorrência, vai haver uma medida protetiva? Ou, por exemplo, se a mulher quer fazer uma ocorrência como meio de um alerta para o marido, companheiro, mas não quer se afastar do lado, por exemplo, que ele se afaste do lar, é possível fazer uma ocorrência sem a protetiva ou necessariamente ela vem acumulada já junto? Sim, é possível. Nem sempre a protetiva é vinculada com boletim de ocorrência. Inclusive, as mulheres respondem um questionário perguntando se elas têm interesse em ter uma medida protetiva, porque muitas querem só dar um susto. E às vezes resolve. A gente vê, assim como nem sempre
aquele boletim de ocorrência segue por muito tempo. Às vezes, o que muitas vítimas chamam de retirar a queixa, às vezes, antes mesmo da denúncia ser recebida, a vítima comparece, fala que voltaram, aquele ciclo que a gente já comentou anteriormente, que voltaram, que a intenção dela era só dar um susto, ou só mostrar para ele que ela não estava sozinha, que tinha alguém por ela. Aí nesse caso, por exemplo, se tiver uma medida protetiva, então ela está revogando. Sim, normalmente, se já estiver ajuizado, marca-se uma audiência preliminar de justificativa e na audiência o promotor, o juiz, pergunta se ela realmente tem intenção de não ter mais aquela protetiva e a vítima, demonstrando que não tem mais interesse, revoga-se aquela medida e todo mundo segue sua vida. E agora vamos mudar um pouquinho o panorama. Vamos dizer que essa medida protetiva, né, eventualmente aí deferida, ela não foi cumprida. Por exemplo, tem uma medida protetiva de afastamento do lar, ou não tem nenhum tipo de contato com a sua ex-companheira, por exemplo. E aí essa pessoa importuna, tenta conversar, vai até a residência, sendo que tem essa proibição, não cumpre a metragem regulamentada. O que pode ocasionar esse descumprimento para essa pessoa? O agressor, no descumprimento da medida protetiva, a vítima pode denunciar o descumprimento nos mesmos lugares que ela fez o pedido, na delegacia, na defensoria ou no MP, ou até ligar no 190 para fazer essa denúncia do descumprimento. E segundo a lei, a pessoa que descumpre as medidas protetivas, ela pode ser condenada a pena de 3 meses a 2 anos de detenção. Então é um novo crime. É um novo crime. E que, em grande maioria, pelo menos na minha atuação, eu ainda não vi alguém que estava respondendo por descumprimento de protetiva não sendo condenado. Então, os juízes pegam muito pesado com quem descumpre as medidas. E pode dar cadeia, né, doutora? Porque, por exemplo, se ele toma uma condenação na primeira situação e toma uma condenação no descumprimento, então ele já pode ser reincidente. Então, aqui em Brasília, por exemplo, ele poderia puxar, mesmo que a pena não seja tão grande, pode ir para cadeia no semiaberto, por exemplo. Exatamente. Pessoal, é uma situação bem delicada, né? Então, realmente tem que ter esse cuidado aí. Primeira situação é você respeitar a sua companheira, sua esposa e seus afins, mas ter muito cuidado também porque medida protetiva hoje em dia leva para cadeia, assim como pagamento de pensão alimentícia, então temos que tomar muito cuidado. Doutora Fernanda, o que mais que você tem de curiosidade aí da lei para estar nos abrilhantando aí sobre esse tema? Eu trouxe 2 pontos que é muito falado. Um é muito falado, o outro a gente já não vê tanto, que são o que o juiz pode aplicar como medida para a proteção da vítima. Nós temos a proibição de contato com a vítima por qualquer meio, seja WhatsApp, Instagram, seja por telefone. Físico, pessoal. Físico, pessoal. Temos a proibição de aproximação, que essa é a mais comum. O afastamento do lar. Temos também a proibição de frequentar alguns locais, sejam eles próximo à casa da vítima, próximo ao seu trabalho, próximo aos locais que a vítima costuma frequentar e os seus familiares. Temos o pagamento de pensão alimentícia no caso de vítima que depende única e exclusivamente do agressor, que seriam alimentos provisórios. E também, por caso das pessoas que têm porte de arma, temos a suspensão ou restrição quanto a esse porte. Já em favor da vítima, seria para resguardá-la, temos um encaminhamento para atendimento psicológico, que é necessário porque nós vemos muitas vítimas que têm muitas sequelas dessa agressão, que já viveram tanto tempo naquilo ali, que hoje elas não conseguem se relacionar com outra pessoa. Temos a definição da guarda dos filhos já de maneira antecipada. Tem a proteção patrimonial, que esse particularmente a gente vê bem pouco, mas é uma das medidas que pode ser aplicada em favor,
como bloqueio de venda de imóveis, bens no geral, devolução de bens retidos pelo agressor. E, por fim, nós temos a garantia da manutenção do contrato de trabalho por 6 meses dessas vítimas de violência doméstica. Pode falar, doutor. E, assim, no geral, é isso. E eu gostaria de informar também as vítimas que hoje, se você não quis, seja lá por qual motivo, você não quis dar andamento naquele seu processo, você, e no futuro, daqui a um mês, 2, um ano, seja quanto tempo for, essa violência vier a acontecer com você novamente, seja com o mesmo agressor ou com outro, não se sinta, como eu poderia dizer, Envergonhada. Envergonhada, pode ser, em procurar novamente a delegacia, em mover o judiciário novamente, porque é um direito seu. E você é a pessoa frágil nessa relação. E todas as medidas serão tomadas novamente. E se assim você desejar que continue, esse agressor vai ser criminalizado por todos esses fatos. Perfeita colocação, doutora. Fala um pouquinho pra gente algum caso prático, não precisa nem citar nenhum nome de cliente, nem nada, não. Algum caso que você já tenha enfrentado de violência doméstica, alguma peculiaridade aí que você tenha vivenciado aí pra gente entender melhor como é que é essa aplicação, né, do Instituto na prática. Sim, vamos lá. Teve um, inclusive é recente. A maioria dos casos que eu estou tratando agora, eu atuo na defesa da vítima. Então, eu faço esse atendimento, busco saber como está a relação. E essa semana, ontem mesmo, eu liguei para uma vítima, em específico, para perguntar como ela estava para a audiência, se ela estava preparada, se ela tinha condições de entrar. E foi uma ligação muito, muito impactante. Eu até conversei depois, falando que me deixou muito abalada, porque essa mulher me relatou tantas coisas. O réu hoje, ele está preso por um fato cometido contra ela, um estupro, mas eles ainda têm uma série de processos andando. E ela começou a me contar que ele batia nela, ele saía para trabalhar, deixava ela trancada dentro de casa com os filhos e falava que ia matá-la caso ela pedisse ajuda. Então ela falou que passou muitos dias, passou fome, ela e os filhos dela, porque não tinha nada em casa, ela não podia sair, ela não podia falar com ninguém, porque ela temia pela vida dela e pela vida dos filhos. Então ela dizia que muitas vezes ele chegava em casa à noite, sempre muito agressivo com ela, e chamava ela para ter relações sexuais, prometendo mundos e fundos que iria melhorar, que iria mudar, e ela aceitava. E após a relação, após satisfazer o desejo dele, ele voltava a ser muito agressivo com ela. Que, inclusive, ela fala que ela vai sair do DF, porque ele já prometeu para ela que ele pode pegar a cadeia que for, mas a cadeia não é eterna. Que quando ele vai sair, quando ele sair, ele vai atrás dela. E ela falou ontem, doutora, eu tenho que sumir no mapa, porque eu tenho muito medo dele. E ela falava isso chorando. Então é muito triste você ver. Nós vemos muitas vítimas. Isso em pleno século XXI. Que estão tranquilas, assim, não que seja algo tranquilo, mas muitas vítimas que falam, a gente se resolveu, tá aí, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Mas nós temos esses casos extremos. E a gente acha que não é tão visível, mas atuando diariamente na vara de violência doméstica, você vê muitos casos assim. E não só em relação de namorado, esposo, você vê em relação de mãe com filho, às vezes, muitas vezes até tios com sobrinhas, irmãos. Sempre a gente vendo essa questão que nós falamos no início. O homem achando que a mulher tem que ser submissa a ele. Quando, como se fosse uma propriedade, né? Como se fosse realmente uma propriedade, quando na verdade nós somos iguais. Nós temos direitos iguais. Tudo lembrando que nas suas proporcionalidades, eu não vou comparar minha força com a sua,
Mas nós temos que ser livres para poder escolher o que a gente quer, com quem a gente quer andar, o que a gente quer vestir, onde a gente quer trabalhar, com quem queremos nos relacionar. Não, sem dúvida. Então, doutora, a nossa mensagem hoje basicamente é o quê? Se está vivenciando, se está sofrendo uma violência doméstica, não deixe de denunciar. A denúncia é a porta de entrada aí para realmente o Estado, né, através de todo o aparato aí, prestar realmente uma tutela jurisdicional e esse agressor eventualmente ser punido. Seja eventualmente com a medida não tão enérgica de cara, mas caso ele venha voltar a delinquir, a reincidir, com certeza ele já vai ter uma reprimenda, já vai ter uma cadeia. Então, é muito importante que se denuncie. Doutora Fernanda, mais uma vez aqui, eu queria agradecer aqui em nome de toda a equipe, de toda a direção, do Josué, do Pedro, do Cirino, do nosso Podfé Podcast, a sua presença aqui. E agora estou te passando a palavra aqui para você falar o que você quiser, agradecer quem você quiser, mandar um beijo para quem você quiser, pro marido, noivo, papagaio, periquito. O momento é seu. Eu quero agradecer o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês e poder falar de um tema tão sensível e tão em alta na nossa sociedade, principalmente desde o ano passado com a pandemia. Então, quero falar para todas as mulheres: não se sintam envergonhadas. Denúncias salvam vidas. E essa vida pode ser sua, pode ser de uma amiga, pode ser de um familiar, pode ser alguém próximo, ou pode ser um vizinho que você não tem nem contato, mas que viu que está sofrendo agressão. Eu acho até meio clichê, mas é bem válido aquele dizer que em briga de marido e mulher a gente salva a mulher. E me coloco à disposição para tirar Pode deixar o seu dúvidas. contato, doutora. Instagram, O WhatsApp. meu Instagram, eu não sei de qual, galera. Mas o meu WhatsApp é o 61 99878 2013. Então, no caso de dúvidas, eu estou à disposição para tirar, principalmente de violência doméstica, que é uma área que eu venho atuando bastante nesses últimos tempos. E agradecer ao Dr. Marcos, agradecer a todo mundo pela receptividade. Como o Marcos falou, mandar um beijo pro Pedro, meu namorado. E é isso, obrigada. Muito obrigado a todos. Estamos aqui encerrando mais um Podfé Podcast. E contem conosco aqui, tá bom, gente? Sexta-feira a gente volta aí com mais um episódio. Um grande beijo, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.